Participação. Este foi o tom da elaboração do programa de governo de Aloysio Mercadante. O sucesso dessa iniciativa está nos números expressivos de pessoas e movimentos organizados, envolvidos em todas as etapas da elaboração. A gente mobilizou, eu acho que em todo o processo, cerca de 7.000 pessoas, né? A gente teve em várias regiões do estado, né? Porque a gente teve em Araçatuba, a gente teve em Presidente Prudente, a gente teve em Campinas, a gente teve no Vale do Paraíba, depois a gente teve na capital, tivemos no ABC. Quer dizer, eu acho que foi muito exitoso o processo. Organizado em forma de seminários temáticos e regionais, a elaboração do plano de governo de Aloysio Mercadante contou com a participação de ministros e estudiosos de várias áreas do governo federal e da sociedade. A gente pôde, primeiro, ir a cada região do estado, debater um tema específico. Relacionar isso com o governo federal, através da presença dos ministros, porque tiveram uma presença que foi muito importante. E, ao mesmo tempo, foi ouvir cada grupo de trabalho que se formou a partir desses seminários na construção de propostas específicas para o programa. Então, acho que isso foi super positivo do ponto de vista dos seminários. O primeiro seminário foi em Araçatuba, que a gente discutiu a questão agrária e a questão agrícola. A importância de ter juntado todas as entidades que trabalham com a terra. Então isso acho que foi rico. E o último que nós fizemos da educação, que foi fantástico, né? Quer dizer, o fato da gente ter trazido o ministro Haddad, a gente ter trazido o Mário Sérgio Cortella e a gente ter feito à tarde 5 grupos temáticos que discutiu proposta concreta para o programa. Então eu acho que a importância dos seminários foi no sentido da gente trazer, ao mesmo tempo, a experiência exitosa nacional, debater os temas com as entidades, fazendo um balanço diagnóstico do Estado e podendo, a partir daí, construir propostas. Acho que nesse ponto foi muito importante. A ação começou com caravanas que mapearam desde as pequenas áreas rurais até os grandes polos industriais do estado. A partir daí, perfis populacionais e necessidades específicas de cada uma das regiões foram integradas ao plano de governo. Foi um processo riquíssimo. A gente fez essa discussão no PT de fazer as caravanas, a gente cruzou o estado. E cada debate que a gente fez, cada momento político dessa caravana foi um diagnóstico do governo tucano também. Isso nos aproximou à realidade de cada região do estado. Ali inicia-se o processo da construção do programa de governo. Foi ali, porque no processo do PED a gente fez toda uma ida às macros para apresentar o que tinha sido nosso programa de 2006, apresentando as nossas prioridades e até onde nós tínhamos chegado, e a partir dali a gente começa a construir um processo de diagnóstico em colaboração com a bancada estadual e um estudo que foi feito por 2 consultorias do pessoal ligado à USP, à Unicamp, que fez com que a gente tivesse um bom mapa da situação do governo e da situação do povo paulista. Foi importantíssimo, que a gente combinou tanto uma ação que era de mobilização, de juntar os filiados, de juntar a militância do PT com um processo também de discussão programática. E foi emocionante todo o processo, em particular os momentos em que a participação popular se fez mais presente. Os seminários contaram ainda com nomes importantes no cenário nacional. Eu fiquei emocionado no primeiro seminário que a gente fez de agricultura, do debate de agricultura e agrária, e perceber como os diferentes movimentos da terra estavam preocupados com a preservação ambiental. Então eles foram que pautaram a importância da preservação, né, das áreas de proteção permanente. Tem quase um estigma que quem luta por terra não conhece a terra, não sabe o que fazer com a terra, e quando tem a terra, destrata a terra. Então eu acho que foi muito bonito ver o compromisso daquelas pessoas, inclusive com o Estado mesmo, de São Paulo, na defesa do Estado, enfim. Um outro tema acho que assim, que me tocou muito foi o debate que nós fizemos em Presidente Prudente sobre a relação municípios-estados, que a gente recebeu prefeitos e vereadores de diferentes partidos, inclusive que não estavam na nossa aliança. E a fala de cada um deles. E descobri, eu acho que muito tocante, como aquela região, o oeste do estado, ele está padecendo de políticas que possam fazer com que ele possa continuar sobrevivendo. Então, assim, a desindustrialização. Por exemplo, teve um depoimento de um empresário que é dono de uma fábrica de bebidas, ele falando que ele recebeu várias ofertas para sair de lá, mas o compromisso dele era com aquela região.
né, com aqueles trabalhadores que estavam lá. E ao mesmo tempo você ouvir, por exemplo, o pessoal do ITESP dizendo: o ITESP está sendo desmontado, então a gente não tem como prestar assistência técnica na área da agricultura. Então eu achei muito interessante, por exemplo, uma jovem dizer que assim, nós queremos que os assentamentos de reforma agrária tenham todos os benefícios, mas também que possa ter um telecentro, porque nós somos jovens, nós queremos também poder ter acesso à inclusão digital. Então isso foi tocante, assim, acho que cada lugar que a gente foi, por exemplo, quando a gente discute desenvolvimento econômico, foi fantástico a gente ter recebido o professor Ladislau Dauber, que foi tudo, ele fez uma fala fantástica, né? As pessoas todas ali quietinhas ouvindo, né? A gente ter trazido um assessor do Luciano Coutinho, do BNDES, para dizer qual que é o novo projeto que São Paulo precisa. A fala do Guido Mantega foi fantástica, né? Ele revelou ali que o Aloysio era escutado pelo governo federal cada vez que uma importante medida econômica ia ser adotada, ele dizer isso, que é o nosso ministro da Fazenda. E a fala do Márcio Postman, que foi fantástico, né? Ele dizer que as ideias dos tucanos já foram derrotadas. O mundo derrotou as ideias neoliberais e que São Paulo tinha a tarefa de construir um novo caminho. Então, quer dizer, cada momento que a gente foi, a cada lugar do estado, a gente foi percebendo como o estado é diverso, como ele é plural, né? E como ele é, sabe, assim, é todo mundo, né? E você vai percebendo que o estado tem feito política para poucos, né? Então, acho que isso foi o fantástico desse processo que a gente está culminando nos próximos dias, né? Está encerrando nos próximos dias. E foi dando vez e voz à população que Mercadante estabeleceu metas de uma gestão democrática e com participação popular ativa. Nós acreditamos que nós precisamos ampliar a participação da sociedade paulista nos rumos do Estado que a gente quer, novo que a gente quer construir, né? Então, o que nós estamos propondo para isso? Nós estamos propondo ampliar os espaços como orçamento participativo, e sim, para que a população possa discutir os destinos dos recursos do orçamento do Estado. A gente está propondo ampliar e fazer funcionar os conselhos de direito, os conselhos da saúde, da criança e adolescente, do meio ambiente, das mulheres, dos negros. Esses conselhos que são tão importantes na formulação e na fiscalização das políticas que o Estado vai promover. A gente está pensando, nesse eixo também a gente trata a questão do funcionalismo, dos servidores públicos estaduais, né, que nós acreditamos que nós precisamos modernizar a gestão e democratizar essa gestão. Então, como é que os servidores vão estar incorporados nesse processo? O Mercadante já assumiu o compromisso de ter a mesa permanente de negociação com os sindicatos da categoria, porque a ideia é de que a gente possa melhorar as condições de trabalho, que a gente possa ter um outro nível de interlocução com os servidores públicos, que são os grandes responsáveis de toda essa política, quer dizer, enfim, da política chegar ao final, né? E fundamentalmente a ideia de construir uma nova base de relação com a Assembleia Legislativa. Como é que um governo, como é que um governo se relaciona com os legisladores, enfim, respeitando a autonomia do poder da Assembleia? Como é que nós vamos tratar de maneira diferenciada os prefeitos? Um sonho possível. É assim que a coordenadora define os projetos elaborados por Mercadante para colocar São Paulo no rumo do Brasil, com propostas que o presidente Lula já provou que podem virar realidade. E o governo Lula nos ajuda no sentido de dizer: o que a gente está propondo não é um sonho. O que a gente está propondo é possível e é digno que a população de São Paulo tenha acesso a isso, né? Se você pensar, por exemplo, o investimento que teve na área da saúde, em Hospital da Mulher em Santo André, o investimento em São Carlos, no Hospital de Pimentas em Guarulhos, o SAMU, que eles não põem um tostão no SAMU, e a quantidade de ambulância do SAMU que você vê rodando por aí, os programas de saúde bucal, o programa, né, de saúde da família. Então, o governo se materializou em ações concretas mesmo. Como é que a gente vai fazer algo que seja dê conta de fazer muito para muitos, não pouco para pouco, bom para poucos, entendeu? Então essa é um pouco a ideia que tem norteado a gente nesse processo da construção do programa. Os 13 cadernos com o resultado dessa jornada pela democracia já estão disponíveis. É o primeiro passo para a mudança que vai impulsionar o Estado e trazer renovação à região mais rica do país. Nós vamos ter 13 cadernos, né? E aí a gente foi pensando 3 ideias importantes,
3 compromissos fundamentais que a Luísa vai ter no sentido de mudar qualitativamente e quantitativamente cada uma dessas áreas no governo. Então eu acho que tem essa cara da mudança. Uma mudança muito pensada a partir de que como é que você pode potencializar o que existe, ampliar o que existe, fortalecer o que existe e como é que você pode integrar o que existe para ser algo mais eficaz e pode ser novo nesse sentido.